Amani é um perdedor triste que não tinha amigos, então ele se animava assistindo aos filmes da Sydney Sweeney. No entanto, sua vida muda quando ele salva a garota deprimida que mora ao lado com seu charme e ela se apaixona por ele, tornando sua vida completa e feliz. Tudo começa em um dia chuvoso quando Amani está voltando da escola e vê Mahiro sentada no balanço parecendo uma garota emo deprimida. A princípio, Amani decide ignorá-la, mas então ele vê lágrimas em seus olhos, então ele se aproxima e pergunta se ela precisa de ajuda. Ela diz para ele deixá-la em paz, mas Amani dá a ela o guarda-chuva dele para que ela não fique doente. No dia seguinte, Amani começa a espirrar na aula e seu amigo Itsuki se pergunta como ele ficou doente se tinha um guarda-chuva. Amani admite que deu o guarda-chuva para uma garota no caminho e voltou para casa encharcado pela chuva. Nesse momento, Mahiro entra na sala de aula e todos os meninos começam a chamá-la de anjo, porque tê-la como esposa seria nada menos que o paraíso. Depois da escola, Amani vai para casa com febre e fica chocado ao ver Mahiro parada fora de seu apartamento segurando o guarda-chuva que ele emprestou a ela. Ela imediatamente percebe que ele está com febre, mas Amani diz para ela cuidar da própria vida. Quando Mahiro argumenta que é culpa dela, Amani pega o guarda-chuva e diz para ela sair rápido. Apenas para desmaiar na frente da porta dele, Mahiro declara que não o deixará sozinho até que ele melhore e abre a porta do apartamento, apenas para ser recebida por pilhas de lixo e um cheiro horrível. Ao ver isso, ela diz a ele que vai pegar algo em sua casa e é quando ele descobre que ela mora ao lado dele. Naquela noite, Amani acorda e encontra Mahiro em um pijama olhando para o rosto dele, e ela diz que ele desmaiou por 2 horas. Ela diz que usou esse tempo para fazer canja de arroz para ele, o que o surpreende. Ela então lhe entrega um termômetro para medir a temperatura, e Amani casualmente levanta a camisa para mostrar seu físico magro. Mahiro imediatamente fecha os olhos e desvia o olhar, e naquele momento Amani percebe que ela é realmente fofa. Logo depois ela traz comida para ele, e Amani fica surpreso que ela não explodiu a cozinha enquanto cozinhava Amani, então dá uma mordida e diz a ela que está bom, o que coloca um sorriso suave em seu rosto. Depois de comer, ele pergunta a ela se ela estava sentada sozinha na chuva porque foi enganada e abandonada, mas ela diz a ele que nunca esteve em um relacionamento. Ela então pergunta seriamente por que ele fez essa suposição, e ele diz que é porque ela é popular e todos os caras querem estar com ela. Mahiro diz seriamente que está solteira e não é do tipo que segue os passos de Bonnie Blue, então Amani pede desculpas por tê-la chateado. Ele então diz que ela pode ir para casa porque ele se sente melhor, mas Mahiro fica surpresa porque todos os caras que ela conheceu até aquele momento queriam namorar com ela. Quando Amani diz a ela que não tem tais intenções com ela sorri para ele antes de sair. Amani então deita em sua cama sozinho, triste pelo fato de que amanhã eles se tornarão estranhos. Na noite seguinte, Amani está bebendo Prime Juice na sua varanda quando Mahiro aparece e pergunta se ele jantou. Quando ele diz que isso é seu jantar, ela fica chateada e traz restos de comida para ele. Ela acrescenta que está fazendo isso por sua própria satisfação, porque vê-lo viver como um Gunner patético a irrita. Amani aceita alegremente e diz que é a primeira vez que o anjo lhe traz comida, mas ela diz para não chamá-la assim. Então, ela ordena que ele coloque sua vida em ordem, e ele percebe que ela é uma Domi Mommy. No dia seguinte, ele devolve a bandeja e diz que a comida estava deliciosa, então Mahiro o surpreende ao lhe dar outro recipiente cheio de comida. Amani diz que não pode aceitar isso, mas Mahiro diz que sempre faz mais do que consegue comer, então é melhor que vá para a boca dele do que para o lixo. Ele brinca que ela deve ter sentimentos por ele para fazer-lhe refeições, mas quando Mahiro não reage, ele acaba se colocando na zona da amizade. Nos próximos dias, Mahiro continua entregando a ele recipientes cheios de refeições frescas, e até Itsuki percebe que Amani ficou um pouco mais saudável do que antes. Mais tarde, Amani encontra Mahiro no supermercado, mas ela está em um dilema porque o óleo de cozinha em promoção está limitado a 1 por cliente. Amani acha que terá que comprar um extra para ela, e isso a deixa feliz porque ele leu sua mente. Ele então a elogia por gastar sua mesada tão sabiamente, mas por alguma razão isso a deixa triste. Não querendo se intrometer em seus assuntos pessoais, Amani opta por não pensar nisso. No dia seguinte, Mahiro toca a campainha de Amani para pedir o recipiente, mas descobre que ele finalmente está limpando seu apartamento. Ela diz para ele começar com o quarto e declara que vai ajudar, então Amani segue seu exemplo como um bom menino. Enquanto eles empacotam a bagunça em caixas, Mahiro tropeça em algo e cai diretamente no colo de Amani. Ela então o repreende por deixar coisas espalhadas e Amani pede desculpas. No final do dia, eles limpam todo o lugar, mas como estão ambos cansados, Amani pede uma pizza. Mahiro admite que nunca tinha comido uma antes, porque seu rico pai tinha contratado um chefe em casa. Então, quando ela realmente gosta, Amani acha suas reações fofas. Quando ela diz pra ele parar de agir como seu tio esquisito, ele admite que gosta muito mais dela em casa porque ela é honesta sobre seus sentimentos. Ao sair de sua casa, Amani pergunta o que ela ganha cozinhando pra ele, e ela diz que quer que seu vizinho esteja saudável. No dia seguinte, Amani vê Mahiro no parque e pergunta por que ela parece tão deprimida.
Mahiru diz a ele que não é nada, mas ele vê um cabelo branco em seu uniforme e pergunta se ela estava brincando com um gato. Mahiru timidamente admite que estava tentando resgatar um gato que estava preso em uma árvore. Então Amane sai rapidamente e traz bolsas de gelo. Ele então diz a ela para remover a meia calça porque precisa aplicar gelo no pé machucado dela. Mahiru pergunta a ele como ele descobriu, e ele diz que é porque um dos sapatos dela estava meio calçado, e forçar o pé enquanto resgata um gato é um comportamento clássico de mulher. Depois que ele desvia o olhar, Mahiru tira a meia calça e cobre as pernas com a jaqueta dele, achando fofo o quão cauteloso ele é com ela. Depois de aplicar gelo, Mahiru se sente um pouco melhor, então ele coloca um compressor na perna dela. Depois ele dá a ela suas calças porque ela não pode usar meia calça em um compressor. Ele também lhe dá um moletom para que as pessoas não a reconheçam quando ele a carregar de volta para casa. No caminho, ela se desculpa, mas ele diz que é o que qualquer cavalheiro faria, o que a faz corar. No dia seguinte, durante a aula de esportes, Itsuki pergunta a Amane por que ele está usando shorts em vez de calças, mas ele mente dizendo que esqueceu em casa. Logo então, eles veem algumas garotas pick-me torcendo por Yuta, o cara mais popular da escola. Itsuki menciona como elas nunca falam com Yuta apesar de estarem na mesma turma, mas Amane se distrai quando seus olhos encontram Mahiru. Quando Mahiru sorri para ele, ele desvia o olhar nervosamente, mas Itsuki percebe sua reação. Naquela noite, enquanto Mahiru devolve as roupas de Amane e traz o jantar para ele, Amane menciona como os garotos estavam agindo de forma estranha quando ela sorriu, mas isso a deixa triste porque todos sempre ficam de olho nela. Amane então explica que a maioria dos caras ficam confusos quando uma garota bonita sorri para eles, e as garotas reagiram de forma semelhante quando Yuta acenou para elas. Mahiru diz que não está interessada em Yuta porque ele está em uma turma diferente. E isso surpreende Amane porque ele é meio popular. Ela diz que se os sentimentos fossem desenvolvidos apenas com base na aparência, ele já teria se apaixonado por ela, porque ela sabe o quão fofa ela é com a forma como as pessoas reagem a ela. Ele então percebe que ela fez biscoitos para ele, mas como já estão frios, ele deseja poder comê-los frescos algum dia. Mahiru pergunta se ele quer ir à casa dela, e Amane rapidamente pede desculpas por ter dado a impressão errada. No entanto, Mahiru diz que está disposta a cozinhar para ele se eles dividirem o custo e ele a deixar usar sua cozinha. Amane pergunta por que ela não tem medo dele, e ela responde que esmagará seus cocos se ele tentar roubar sua virgindade. Ela também o lembra que é a representante da turma, e pode até expulsá-lo da escola. Mas no fim, ela diz que nem é o tipo dele, então ele nem vai tentar nada desde o começo. Amane pergunta como ela tem tanta certeza, e ela diz que é por causa do jeito que ele age ao seu redor. Como ela sabe que ele não é uma ameaça, ela pode relaxar perto dele e ser ela mesma. No dia seguinte, Mahiru vai à loja para comprar ingredientes e depois visita o apartamento de Amane para cozinhar para ele. Ela percebe que o fogão e a panela parecem novos em folha, porque ele nunca os usou, e ele brincando diz para ela calar a boca. Ela então pede para ele ir sentar na sala de estar enquanto ela cozinha, porque ela teme que ele estrague algo com sua falta de experiência. Amane comenta como ela é tão direta com ele e ela diz que não faz sentido ficar enrolando. Com isso, ele a observa cozinhar como uma mestre-chefe e admite para si mesmo que Mahiru será uma esposa perfeita. Justo então, Mahiru lhe diz para parar de fantasiar sobre ela, e ele se sente envergonhado por ter sido pego em flagrante. Logo depois, ela traz a comida para a mesa, e Amane fica surpreso com o quão profissional ela parece. Ele então dá a primeira mordida e gosta tanto que começa a comer rapidamente. Mahiru comenta que ele está se divertindo, e Amane acrescenta que ele deveria ser direto sobre como se sente em vez de comer em silêncio. Ela então sorri para ele e diz que ele está certo, mas ela está tão fofa que Amane congela no momento. Enquanto lavam a louça juntos, Amane pergunta a Mahiru se está tudo bem jantarem juntos todos os dias, e ela diz que sim. Ele então pergunta por que ela cozinha para um cara de quem ela nem gosta, e ela lembra a ele que é para sua própria satisfação. Mas então ela diz que vai parar se ele não gostar, mas Amane rapidamente diz para ela continuar cozinhando, o que a diverte. No dia seguinte, Amane termina seu teste e Itsuki se junta a ele logo depois para reclamar sobre isso. Nesse momento, a namorada de Itsuki, Chitose, chega, e ele começa a acariciar a cabeça dela, levando Amane a chamá-lo de descarado. Em casa, ele vê Mahiru corrigindo seu próprio teste e a elogia por trabalhar tão duro, mas ela fica toda séria e diz que não tem outra escolha. Depois ela arruma suas coisas e sai, mas Amane percebe que ela deixou seu cartão de estudante e o entrega a ela. Ao fazer isso, ele percebe que o aniversário dela é daqui a 4 dias. Então, na noite seguinte, ele pergunta aleatoriamente se ela precisa de algo em particular. Mahiru diz que poderia usar uma nova pedra de amolar, o que o pega de surpresa. No dia seguinte, ele pede a Itsuki e Chitose para recomendarem presentes para uma garota, e Chitose fica animada pensando que ele finalmente vai conseguir sexo. Depois de considerar algumas opções, Amane pensa em comprar um bichinho de pelúcia para Mahiru, mas como carregar um machuca seu frágil ego, ele pede a Chitose para ir às compras com ele. Ela começa a provocá-lo dizendo que vai pensar no assunto, mas então ele implora para que ela vá junto. Ela nota uma loja de pastéis atrás e diz que está com vontade de comer algo doce, e Amane fica frustrado porque tem que suborná-la.
No aniversário de Mahiru, ele casualmente se senta ao lado dela e lhe entrega o presente, admitindo que viu sua data de nascimento em sua carteirinha de estudante. Ela diz a ele que nunca comemora seus aniversários, então Amane pede que aceite como um gesto de gratidão. Ela então alcança dentro da bolsa e encontra um creme para as mãos. Amane diz que tem feito muito trabalho doméstico ultimamente, e isso vai ajudar a manter suas mãos macias, o que a deixa feliz. Então ela percebe que há outro item na bolsa, e acaba sendo um ursinho de pelúcia fofo. Ele diz a ela para jogá-lo fora se ela não gostar, mas ela abraça o ursinho apertado e diz que nunca fará isso. Com um sorriso gentil, ela diz que vai valorizar este presente, e Amane a acha tão adorável naquele momento que se arrepende de olhar para ela. Ela então diz que não está acostumada a aceitar presentes de estranhos, mas está aceitando este porque ele não é um estranho. Isso faz Amane ver arco-íris e unicórnios, e ele se impede de dar um tapinha na cabeça dela. Alguns dias depois, alguém começa a bater na porta de Amane, e acaba sendo sua mãe caótica, Shizuko. Ele a cumprimenta como se fosse sua ex irritante, e quando ela diz que viajou tanto só pra vê-lo, ele a agradece antes de dizer pra ela dar o fora. Ela o ignora e tenta entrar, mas ele bloqueia a porta até que ela o lembra que é ela quem paga o aluguel deste apartamento. Com isso, ele a deixa entrar, e Shizuko vê que o lugar dele está bem arrumado e a pele dele está brilhando, então ela pede ao irmão para compartilhar a rotina de cuidados com a pele dele. Amane começa a corar, porque pouco antes de ela chegar, ele tinha Mahiru em casa, então deu a ela a chave e disse para ela se esconder no quarto dele e esperar pela oportunidade perfeita para sair sem ser vista. Shizuko então vê que ele também estava cozinhando, mas se pergunta por que todos os pratos estão em pares quando ele mora sozinho. Amane diz nervosamente que tinha um amigo em casa, então Shizuko pede para ver o quarto dele em seguida. Amane argumenta que quer manter seu quarto privado, então ela pergunta se ele está escondendo uma mamãe gótica interessante lá. Quando ele diz que é apenas coisa de escola, ela suspeita que ele está escondendo algo dela, mas Amane continua negando. Sem hesitar, Shizuko invade o quarto de Amane e fica chocada ao ver Mahiru dormindo como uma boneca fofa. Ela imediatamente se ilumina porque seu filho conseguiu uma garota de primeira linha, mas Amane diz a ela que é apenas uma amiga. Shizuko diz pra ele não inventar desculpas e menciona como um cara nunca convidaria uma garota para o seu quarto a menos que gostasse dela. Amane congela por um segundo, porque ele recentemente começou a gostar de Mahiru, mas ele diz que só gosta dela como amiga. Nesse momento, Mahiru acorda, então Shikoko se aproxima calmamente dela e pergunta o nome dela. Mahiru timidamente se apresenta e Shikoko a deixa nervosa, bombardeando-a com perguntas sobre Amane e Mahiru. Finalmente diz que ela e Amane não são um casal, mas Shikoko acha que eles são apenas tímidos demais para se confessar um ao outro. Mahiru então diz a ela que ela e Amane apenas jantam juntos porque ele não consegue cozinhar para si mesmo. Mas quando Shikoko diz que será uma esposa perfeita, Amane pede a Mahiru para desistir porque Shikoko não ouvirá a razão. Depois de algum tempo, Shikoko finalmente aceita a verdade, mas então provoca dizendo que eles meio que estão vivendo juntos. Ela então diz a Mahiru que, embora Amane seja boca grande e teimoso, ele também é muito sincero e gentil. Mas como ele não tem nenhuma experiência com garotas, ela deveria assumir o controle. Finalmente, cansado das bobagens dela, Amane grita para ela ir embora, então ela finalmente decide deixá-los ir. Mais tarde, Amane pede desculpas a Mahiru e diz a ela que sua mãe vai continuar incomodando-a, mas Mahiru diz que é porque Shikoko se importa muito com ele. Do jeito que ela diz, Amane se pergunta se ela tem sido privada de amor, mas escolhe não se aprofundar nisso. Ela então diz que ficou feliz quando Shikoko a chamou pelo primeiro nome, porque ninguém, nem mesmo seus pais, a chama pelo nome. Amane diz a ela que a chamará pelo primeiro nome a partir de agora, e isso a deixa feliz, então ela também o chama pelo primeiro nome. Eles concordam em fazer isso apenas quando estiverem a sós, e assim será o segredinho fofo deles. Ela então entrega a ele a chave do apartamento, mas Amane pede para ela ficar com a chave, e só devolver quando eles pararem de sair juntos. Ele também diz que é chato ter que ir até a porta toda vez que ela vem, mas ele está deixando ela ficar com a chave porque confia nela. Isso faz Mahiru corar, e ela concorda em manter a chave com ela. Ela então diz que pode aparecer aleatoriamente para limpar a casa e encher a geladeira com refeições, e Amane diz que isso o fará feliz. E no dia seguinte, os resultados dos testes saem e Mahiru está no topo, como esperado. Então, Amane decide fazer algo por ela. Aquela noite ela abre a geladeira dele e encontra um bolo dentro. E Amane diz que conseguiu isso para celebrar sua pontuação máxima. Mahiru diz que não é especial porque ela está sempre no topo. Mas Amane pede a ela para aceitar, porque ela se esforçou muito. Ela então se senta ao lado de Amane e dá uma mordida, o que imediatamente ilumina seu humor. Ela então dá uma mordida para Amane, e ele timidamente a aceita de sua mão. No entanto, agora ele se sente desconfortável, então ele pega o garfo dela e a alimenta com uma mordida de suas próprias mãos. Ela fica com borboletas no estômago, e Amane percebe que deve manter sua guarda alta, ou pode se apaixonar por ela. No dia seguinte, ele vai ao supermercado porque quer tentar cozinhar para si mesmo, admitindo que a Angel ao lado vai mimá-lo muito.
Voltando para casa, ele encontra Mahiru, que percebe que ele quer cozinhar para si mesmo e concorda em supervisioná-lo caso ele exploda a cozinha. Logo depois, Amane começa o processo e de alguma forma acaba criando algo que parece comestível. Mahiru reza aos deuses para lhe dar proteção divina antes de provar, e acontece que Amane realmente não é bom em cozinhar. Ela então troca o prato dele pelo omelete que ela preparou, e parece que pertence a um restaurante do Gordon Ramsay. Quando ele prova, ela aprecia o esforço dele e percebe que não será necessária se ele pegar o jeito. No entanto, Amane rapidamente diz que quer que ela continue cozinhando para ele. Então ela diz a ela que continuará a fazer isso. No dia seguinte, Chitose ansiosamente pede a Amane para organizar uma festa de Natal, mas ele diz categoricamente que não. Chitose começa a pensar que ele está fazendo uma festinha com sua nova namorada em vez disso, mas ele diz que não tem namorada para começar. Ela pergunta para quem ele comprou aquele ursinho de pelúcia e ele diz que foi para sua vizinha que o ajuda com algumas coisas. Chitose então insiste que ele os hospede, e ele concorda com a condição de que todos saiam logo após o jantar. Quando Chitose insinua que não vai, Amane começa a beliscar suas bochechas até que Itsuki diz que ele deveria estar fazendo isso. Naquela noite, ele pergunta a Mahiru se ela tem planos para o Natal, e ela diz que estará em casa porque a maioria de suas amigas está ocupada com o Papai Noel. Como? O quê? Ele então informa a ela que Itsuki e Chitose vão para a véspera de Natal, então Mahiru concorda em ficar em seu apartamento até eles irem embora. No entanto, Amane sabe que se sentirá sozinha. E mesmo que ela esteja acostumada com isso, ele sugere que passem o Natal juntos. Mahiru diz que estava querendo experimentar o console de jogos dele, então eles podem passar o dia jogando no dia 24 de dezembro. Os pombinhos vêm para fazer Amane se sentir um intruso, e percebem como o lugar dele parece decorado por uma garota. Eles também mencionam como um monte de caras convidaram Mahiru para sair hoje, mas ela os recusou dizendo que tinha planos. Então começa a nevar, e eles correm para a varanda apenas para ver Mahiru relaxando ao lado. Mágico. Amane não tem escolha, a não ser convidá-la para entrar. Chitose está radiante porque Amane mora ao lado do anjo. Itsuki pergunta a eles como funciona a dinâmica, e Mahiru revela que, como ela lhe devia um favor, começou a preparar refeições para ele porque ele estava se tornando o maior cliente do DoorDash. Itsuki está surpreso que Amane não tenha sentimentos por Mahiru, porque ela é uma dona de casa em potencial, o que os faz corar. Ambos explicam que não tem tais intenções, e essa é a principal razão pela qual Mahiru está ajudando ele inicialmente. Os pombinhos começam a provocar ele por comprar um ursinho de pelúcia para Mahiru, e ele manda eles calarem a boca, o que faz Mahiru sorrir. Amane então pede para não contarem isso para ninguém, e Chitose diz que ninguém acreditaria que o anjo da escola está saindo com alguém cujo rosto parece carregar em 1440. Ela então dá uma olhada mais de perto no rosto de Mahiru e fica maravilhada com a harmonia facial dela e pele de manteiga. Ela insiste para que Mahiru compartilhe sua rotina de cuidados com a pele, mas Amane diz para ela não insistir, pois Mahiru é tímida e não gosta de ser tocada. Ele também diz a Mahiru que, embora Chitose haja como se tivesse um cromossomo a mais, ela é uma boa pessoa no fundo. Apesar de ficar irritada com os insultos, Chitose ignora Amane e estende um convite de amizade a Mahiru, que ela aceita timidamente. Então Itsuki se apresenta como o melhor amigo de Amane e diz a Mahiru que vai bater nele se ele tentar algo engraçado com ela. Mas Mahiru diz educadamente que Amane provavelmente gosta de mamães com salsichas. Ei, o quê? Então Chitose pergunta com entusiasmo se Mahiru tem alguma especialidade na cozinha, e Mahiru menciona que pode cozinhar praticamente qualquer coisa. Depois que eles vão embora, Mahiru admite que foi divertido sair com eles porque ela geralmente não sai com muitas pessoas. Depois que eles falam sobre a neve, Mahiru sai para trazer o jantar, e Amane se sente um pouco triste porque ele esperava que a amizade deles permanecesse em segredo por mais um pouco de tempo. Mais tarde, quando quase queima a boca com comida quente, Mahiru olha para ele com olhos brilhantes e menciona como ele parece tão feliz enquanto come. Ele responde que é porque a comida dela é realmente boa e que ela não deve subestimar seu valor. Mais tarde, ele pergunta como ela aprendeu tantos pratos, e ela revela que foi com seu cuidador que tornou a comida alegre para ela. Amane diz que ele também achou a comida uma alegria graças a ela, o que deixa Mahiru congelada porque ela não pensava que estava nesse nível ainda. Ele declara severamente que a comida dela é tão boa que ele quer comer todos os dias, só para desviar o olhar porque não aguenta o quanto ela é fofa. Em seguida, ele muda de assunto perguntando o que farão no dia seguinte, e Mahiru diz que virá ao meio-dia para que possam jogar muitos jogos. No dia seguinte, Mahiru continua perdendo e pede ajuda ao Amane, então ele pega a mão dela para ensiná-la a usar os controles. No entanto, ambos percebem que estão muito próximos e começam a corar, o que torna a situação um pouco constrangedora. Quando Amane pede desculpas, ela diz a ele que não está chateada porque ele não é um estranho. Logo depois, ela joga um jogo de corrida e começa a inclinar-se para a esquerda e para a direita como se estivesse dentro do jogo. Então, de repente, ela se inclina demais e cai no colo de Amane, o que a deixa envergonhada. Amane cai na gargalhada porque ela é tão fofa, e ela diz irritada para ele não zombar dela. Quando Amane diz que ela é adorável, ela fica ainda mais envergonhada e começa a dar socos nele.
Depois de um tempo, ela finalmente vence a corrida e fica super feliz. Então Amani lhe dá um pequeno presente por ter ficado em primeiro lugar. Ela abre a caixa e encontra um porta-chaves rosa porque ele já emprestou a chave dele para ela, e isso a deixa feliz. Ela sabe que ele tem senso de estilo, mesmo que se vista como um eremita, e até revela que Shihoko lhe enviou uma foto de como ele era quando vivia com os pais. Ela então se aproxima e diz a ele que todos os seus traços bonitos estão escondidos pela franja antes de varrer o cabelo para o lado e se surpreender com seus grandes olhos brilhantes. Amani retribui fazendo o mesmo com o cabelo dela, e ambos congelam no momento como se estivessem prestes a se beijar. Mahiru então menciona que também trouxe um presente para ele, e é um cachecol preto. Amani então menciona como ela está muito mais aberta agora em comparação com a primeira vez que se encontraram e ele gosta muito mais dela assim. Ele também diz a ela que ela fica muito fofa quando sorri, mas ela fica tão envergonhada que cobre o rosto dele com o cachecol apenas para fazê-lo parar de dizer essas coisas. Ela então se levanta e vai para a varanda e Amani coloca um casaco nela para que ela não pegue um resfriado. Ele então admite que os últimos 2 meses foram ótimos graças a ela, e ela agradece a ele pelas coisas que ele não precisa perceber. No dia seguinte, Amani percebe que Mahiru está com o rosto vermelho, então quando ele pede para ela medir a temperatura, ela mente sobre isso. Ele vê que ela está com febre alta, mas sabe que ela não vai ficar sentada em um lugar, então ele a carrega nos braços e está prestes a levá-la para o quarto dela. Quando ela diz que ele não deveria entrar no quarto de uma garota, Amani fala para ela dormir no quarto dele, e ela concorda timidamente. Ele então lhe dá remédio e a força a descansar, admitindo que é culpa dele por fazê-la trabalhar tanto todos os dias. Quando ele está prestes a sair, ela agarra suas calças e se esconde debaixo do cobertor antes de dizer boa noite. Ele então segura a mão dela e diz para ela descansar, dizendo que não vai soltar até que ela adormeça. No entanto, quando Mahiru fecha os olhos, ela aperta sua mão. No dia seguinte, ela acorda se sentindo um pouco melhor, e Amani decide fazer gelatina e mingau de arroz para ela. Depois, ele resolve sentar ao lado dela para que não se sinta sozinha, e Mahiru admite que ninguém nunca cuidou dela assim antes. Amani diz a ela que é ruim para ele também se ela permanecer doente, o que a faz pensar que ele está reclamando por ela ocupar sua cama. Na verdade, Amani diz que está reclamando porque não pode passar tempo com ela se ela estiver doente. Ele então diz para ela dormir novamente para que possa se recuperar, e Mahiru pede que ele segure sua mão como fez na noite passada. Depois que ela adormece de mãos dadas, Amani diz a si mesmo que é um idiota, e que ela não faz bem ao seu coração. Na véspera de Ano Novo, Amani e Mahiru passam um tempo juntos em sua casa, e Mahiru espera que eles possam continuar sua amizade neste novo ano também. Justo então, Amani recebe uma mensagem de Utsuki perguntando se ele está aproveitando a véspera de Ano Novo com Mahiru. Então Amani recebe uma mensagem de texto de sua mãe perguntando a mesma coisa, o que o irrita. Ele também recebe uma mensagem de seu pai perguntando se eles podem visitá-lo depois de amanhã, e ele diz que sim. Justamente quando ele se vira para contar a Mahiru, ela de repente se inclina em seu ombro e adormece. Ele se lembra de como ela esteve ocupada o dia todo fazendo comida, mas mesmo assim, ele quer que ela durma em uma cama aconchegante. Quando ele tenta acordá-la, ela cai em seus braços, e ele percebe que aquele shampoo Sunsilk tem um cheiro muito bom. Ele então considera suas opções de assustá-la para acordar, carregá-la para o apartamento dela e colocá-la em sua própria cama enquanto ele dorme no sofá. Ele escolhe a terceira opção e acaricia a mão em seu rosto antes de sair do quarto. Ele assume que ela ficará chocada quando acordar, mas quando ele verifica no dia seguinte, fica surpreso ao descobrir que ela nem sequer acordou. Ele se aproxima silenciosamente dela e admite que ela parece fofa quando está dormindo antes de tocar suavemente seu rosto. Ela abre os olhos ligeiramente e os fecha novamente, mas então começa a esfregar o rosto na mão dele como um gato. Quando ela acorda, começa a entrar em pânico até Amani dizer que nada aconteceu entre eles. Ela pergunta se ele gosta de tocar suas bochechas, mas mal sabe ela que Amani preferiria batê-las. Você travesso, travesso? Ele pergunta se ela estava acordada o tempo todo, mas ela diz que só acordou um pouco e o viu. Amani questiona por que ela achou que ele não tentaria algo mais com ela, e Mahiru admite que estava deixando ele fazer isso para ver até onde ele iria. Quando ele pergunta se ela quer que ele faça alguma coisa com ela, Mahiru se esconde no cobertor e o chama de bobo por dizer coisas constrangedoras. Mais tarde, os pais de Amani visitam e ele cumprimenta seu pai, Shuto, gentilmente porque ele realmente pediu sua permissão antes de vir. Ele então nota uma mala, e sua mãe diz que trouxe algumas coisas para ele. Ao entrarem, o pai de Amani cumprimenta calmamente Mahiru e diz que Shihoko contou tudo sobre ela. Ele então se vira para Amani e diz para ser gentil com Mahiru porque ela o ajuda muito, e Mahiru diz que Amani é muito gentil com ela. Ao se sentarem, Shuto e Shihoko começam a se elogiar excessivamente, e Mahiru sussurra para Amani que seus pais podem ficar no apartamento dela se quiserem, e Shinoko então diz que trouxe um kimono para Mahiru, para que possam visitar o santuário juntos, mas Amani diz que não pode ir porque seus colegas de classe começariam a espalhar rumores. No entanto, Shinoko diz para ele não ser descoberto, então Amani é forçado a se vestir como um ser humano normal.
Seu pai diz a ele que ele fica bem quando se esforça, e a Mani se lembra de Itsuki lhe dizendo a mesma coisa. Nesse momento, Mahiru aparece parecendo uma refeição completa, deixando a Mani sem palavras. Quando Shinoko insiste para que ele diga algo, ele diz a ela que está deslumbrante, o que os faz corar. Depois que os pais dele vão embora, ele diz diretamente a ela que é a razão pela qual o japonês é a categoria mais assistida. Mahiru então sussurra em seu ouvido que ele está muito bonito, deixando o cara pasmo. Mais tarde, enquanto estão caminhando para o santuário, Mahiru para por um segundo para verificar seu sapato, mas alguém esbarra nela. A Mani pede para ela segurar sua mão, e ela concorda timidamente. Depois, eles prestam suas homenagens no santuário, e quando a Mani pergunta o que ela desejou, ela diz que desejou por paz eterna como a que tem agora. A Mani então a trata com um caldo de feijão vermelho, e quando ele pede para dar um gole, ela fica extremamente nervosa. Ela então troca os copos com ele e pergunta por que ele não está nervoso agora, mas estava nervoso quando comeram bolo. Percebendo que ela está preocupada com um beijo indireto, a Mani pede desculpas, mas ela diz que é apenas um pouco constrangedor. A Mani diz que está acostumado a agir tão casualmente com Chitose e Itsuki porque são amigos, então Mahiru toma um gole ao declarar que eles também são amigos próximos. Depois que eles voltam para casa, Mahiru agradece a ela porque teve um bom tempo e também gostou de jantar com a família dele. A Mani não consegue se conter e dá um tapinha na cabeça dela, mas quando ela resiste um pouco, ele começa a bagunçar o cabelo dela para irritá-la. Ela desiste e deixa ele fazer o que quer, mas quando ele de repente para, ela age como se quisesse mais. Quando a Mani começa a provocá-la, ela fica chateada e foge corando. Ela então espreita por trás da porta e o chama de bobo antes de fechar a porta, deixando o rapaz corado. No dia seguinte, Shuto e Shinoko estão prestes a sair e pedem a Mani para visitá-los durante o verão. Shuto então pede a Mahiru para continuar sendo amiga do filho deles, e ela diz que planeja fazer isso porque ele é muito sincero. Mais tarde, ele diz a Mahiru que ela não precisa bajular seus pais, mas ela diz que realmente quis dizer tudo o que disse. Ela acrescenta que ele realmente tem uma boa personalidade, e ela confia nele o suficiente para dormir em sua cama, então ela não está o lisonjeando de forma alguma. Ela então sai para fazer o almoço, e a Mani sorri sabendo que fez a escolha certa ao se mudar para cá. No dia seguinte na aula, a Mani ouve algumas garotas fofocando sobre Mahiru de mãos dadas com um garoto no santuário, mas ninguém o reconhece já que ele estava vestido de forma tão formal. Em casa, ele compartilha as novidades com Mahiru, e ela fica feliz que as pessoas não a reconheceram porque será mais fácil esclarecer o mal-entendido. Ela então pergunta se eles realmente parecem um casal, e a Mani diz que nunca poderia imaginar um cara como ele namorando ela. Ouvir isso chateia Mahiru, e ela lhe diz severamente para não se menosprezar assim. Em seguida, ela lista todas as coisas boas sobre ele, incluindo seus 20 centímetros de enredo. E isso o deixa desconcertado. Enquanto ele lava a louça, Mahiru senta-se no sofá com o rosto enterrado na almofada porque está envergonhada. Alguns dias depois, Chitose visita a Mani e pede seu conselho sobre um evento importante no mês de fevereiro. Ele é tão virgem que acredita que ela está falando sobre provas finais até Chitose mencionar o Dia dos Namorados. Ela quer saber que tipo de chocolates ela pode dar para Itsuki, mas a Mani acredita que Mahiru pode ter uma resposta melhor. Ela diz que queria a opinião dele também, mas porque ele é um garoto. Então ela argumenta que um garoto de verdade já teria dado em cima de Mahiru, mas Mahiru ouve isso e começa a corar. Ele diz com seriedade a Chitose que ele e Mahiru não são assim, mas ultimamente seu amigo lá embaixo tem ficado realmente animado sempre que ele está perto dela. Apesar disso, ele está mantendo o soldado controlado porque não quer que Mahiru o odeie. Enquanto Mahiru serve chá, Chitose pergunta a Mani se ele gosta de algum chocolate especial, e ele diz que prefere coisas que não são muito doces. Ela então pergunta a Mahiru se ela está dando chocolate para algum menino, e ela diz que não, porque todos pensariam que ela quer provar sua salsicha. Ela promete dar alguns para ela, e Chitose se aconchega a ela de excitação, prometendo dar chocolates de verdade, ao contrário dos que ela está fazendo para a Mani. Na escola, Yuta recebe muitos chocolates de todas as garotas que querem mexer com ele, o que deixa todos os outros meninos com ciúmes. A Mani e Itsuki também notam isso e se perguntam como Yuta vai levar todos esses chocolates para casa. Eles também se perguntam por que ele não ganha peso comendo tantos chocolates, e a Mani acredita que é porque ele está no clube de atletismo. Ele também diz que nunca receberá chocolates suficientes para engordar. Mas Itsuki diz a ele que Chitose planejou uma roleta russa de chocolates para ele, o que o deixa preocupado. Itsuki então pergunta se ele está conseguindo alguma coisa com Mahiru, mas ele diz que ela não deixa. Logo depois, Chitose traz uma caixa e diz que escondeu alguns chocolates picantes e amargos no meio dos normais. Depois que ela sai, a Mani repara que Yuta está sentado sozinho e oferece-lhe uma sacola de compras para que ele possa levar todos os seus chocolates para casa. À noite, ele experimenta os chocolates de Chitose, e o primeiro acaba sendo picante. Mahiru diz para ele fingir que está bom e engolir, e até traz chocolate quente para limpar o paladar. A Mani sabe que ela geralmente faz achocolatado e pergunta se ela mudou por causa do Dia dos Namorados,
o que a faz corar. Ela então esconde o rosto atrás da almofada e olha para ele com olhos pidões antes de correr para casa. Amani então percebe que deixou uma bolsa na maçaneta com um bilhete agradecendo-o por sempre cuidar dela. Ele então encontra uma caixa de organetes dentro e a próxima nota de Amani diz que ela fez para ele porque ele não gosta de coisas doces. Com um sorriso no rosto, Amani experimenta um e adora o sabor. No dia seguinte na aula, Yuta se aproxima de Amani, o que surpreende as meninas que querem chamar a atenção porque Amani não tem amigos além de Itsuki. Yuta agradece a Amani pela ajuda ontem e Amani diz que não foi nada demais. Itsuki chega e eles começam a falar sobre Chitose, que é uma verdadeira força da natureza. Amani pergunta se o pai dele aprova seu plano de se casar com Chitose, e Itsuki declara que vai conquistá-lo aos poucos. Ele então deseja boa sorte para Amani com Mahiru, mas ele lembra que são apenas amigos. Naquela noite, Amani volta para casa e encontra Mahiru sentada nervosamente no sofá. Ele agradece pelos chocolates e pergunta o que ela quer em troca, mas ela sussurra baixinho que ele já deu muitas coisas a ela. Ele argumenta que ela faz mais cozinhando e limpando, mas Mahiru acredita que, ao contrário dela, ele nem percebe as coisas que faz por ela. Mesmo assim, ele diz que vai dar a ela algo que ela gosta, mas pede para não criar muitas expectativas porque ele é a personificação de decepção. Mahiru diz que sempre valoriza as coisas que ele dá, incluindo o ursinho de pelúcia que ele deu. Ela então o olha e diz que nem sabe o aniversário dele, e Amani revela que é 8 de novembro. Mahiru fica chateada porque já passou e pergunta se ele nem disse a ela, e ele diz que eles não eram tão próximos naquela época. Ela então gentilmente agarra o braço dele e diz que eles vão comemorar juntos a partir de agora. Amani pergunta de brincadeira se ela planeja ficar com ele para sempre. E Amani fica nervosa, admitindo que embora goste dele, não tem a intenção de mexer no joystick dele. Mais tarde, quando o dia branco chega, Amani visita uma loja de presentes e pede a dona ajuda para comprar algo para um amigo próximo. Naquela noite, ele volta para casa com o presente, e Mahiru fica chocada ao ver que ele mudou o penteado. Ele diz que tentou se arrumar para o dia branco, e pode mudar se estiver distraindo ela, mas ela o segura e diz que ele está bem. Ela então admite que pode relaxar perto dele porque ele geralmente parece um vagabundo, mas quando ele se parece com Leonardo DiCaprio no auge, ela se sente atraída. Ela então abre o presente e descobre ser uma pulseira fofa junto a um envelope. Dentro ela encontra alguns cartões "Faça-me fazer qualquer coisa", que ele desenhou à mão. Ela decide usar um agora e pede para ele colocar a pulseira nela, mas ele diz que fará isso de graça. Depois de colocá-la em seu pulso, ela agradece com um sorriso suave, e é nesse momento que Amani percebe que está perdidamente apaixonado por ela. No dia seguinte, Itsuki o pega desprevenido, mas ele está genuinamente feliz porque o menino finalmente está tendo alguma ação. Amani ainda está em negação, dizendo que nunca namoraria alguém como ele, mas Itsuki o faz entender que pensar que ele não é bom o suficiente para ela significa que ele gosta dela. Naquela noite, ele volta para casa e fica chocado ao ver Mahiru parecendo uma jovem dona de casa. Ele diz a ela que estava comendo batatas fritas com Itsuki, e ela diz que é bom para ele ganhar um pouco de peso. Amani diz a Mahiru que ela mesma é bem magra, mas quando ele pega sua mão para demonstrar, ela começa a corar, e se desculpa por tocar nele sem permissão. Ela nervosamente diz que não se importa de ser tocada por ele, mas isso a deixa ainda mais nervosa. Amani desvia sua atenção perguntando por que ela não está usando a pulseira, e ela diz que a tirou para fazer tarefas domésticas porque não quer que ela se desgaste. Amani então vai para seu quarto para se trocar, mas cai de joelhos atrás da porta porque seu coração derrete toda vez que a vê. Alguns dias depois, Itsuki conta a Amani que teve uma briga com seu pai sobre Chitose, e não quer voltar para casa. Então Amani o deixa ficar em seu apartamento, no entanto, ele decide contar para Mahiru primeiro, já que eles são praticamente um casal casado. Mais tarde, Itsuki se encontra com Mahiru e pede desculpas por ser um vela no relacionamento deles, mas Amani pisa no seu pé para fazê-lo se comportar. Mahiru o recebe calorosamente e até faz um jantar especial para ele, o que deixa Itsuki com ciúmes, porque Amani pode ter isso todos os dias. Naquela noite, Itsuki está convencido de que Amani tem sentimentos por Mahiru pela forma como ele age ao seu redor. Ele então menciona como todos na escola acham que ele é um nerd, mas Mahiru vê mais nele e é por isso que eles se dão bem. Itsuki acrescenta que Mahiru confia muito nele, então ao invés de dizer que eles nunca vão namorar, Amani deveria pelo menos dar uma olhada mais de perto nela. No dia seguinte, Chitose grita em seus ouvidos porque ele convidou Itsuki sem avisá-la. Depois de um tempo, ela aparece à sua porta também. Ela diz ansiosamente que vai ficar na casa de Mahiru, já que estão de férias de primavera, o que faz Amani se perguntar se Mahiru concorda ou não. Mahiru então sussurra para ele que realmente está de acordo com esse arranjo, então Amani decide ficar com ela, porque ver os pombinhos juntos o faz se sentir como um virgem. Ele então pergunta o que há para o almoço, e ela diz que vai fazer seu prato favorito, o murici. Amani diz que os ovos dela são os melhores que ele já comeu, e a franqueza dele a faz congelar. Durante o almoço, todos desfrutam da comida da Mahiru, e Chitose se pergunta se algum dia poderá ser tão boa quanto ela.
Amani diz a ela que definitivamente pode, se parar de agir como uma idiota o tempo todo, e pede a ela para aprender boas maneiras com Mahiru Chitose, responde que não pode ser como Mahiru porque ela é muito rígida, e mesmo que esteja sorrindo na escola, parece que não gosta de estar lá. No entanto, ela parece muito mais à vontade aqui, e gosta muito mais dela neste estado. Ela então pede a Mahiru para se abrir um pouco e fazer Amani comprar a bolsa da Gucci para ela, mas ela diz firmemente que não fará isso e que nada acontecerá entre eles. No entanto, ela começa a corar e evita contato visual com Amani, insinuando que eles definitivamente querem se envolver. Mais tarde naquela noite, Amani recebe uma mensagem de Chitose e ele começa a corar porque é uma foto fofa de Mahiru, com o ursinho de pelúcia Itsuki de repente tira sua foto e a envia para Chitose. No dia seguinte, Itsuki e Chitose vão embora, e Amani conta a Mahiru sobre a foto. Mahiru começa a falar apressadamente sobre como ela limpa ele todos os dias e dorme com ele na cama. Mas então ela fica envergonhada e pede para ele esquecer o que ela disse. Amani diz a ela para não se sentir constrangida porque acha suas travessuras fofas, então ela pede para ele compartilhar algo constrangedor sobre si mesmo para que ela possa se sentir melhor. Ela também diz que trocou números com os amigos dele e que perguntaria a ele se ele não contasse, apenas para se sentir ainda mais constrangida com seu próprio desespero. Então, ela recebe uma mensagem de alguém, e ao verificar o telefone, fica em silêncio. No dia seguinte, Amani entra no prédio e vê uma mulher repreendendo Mahiru, do lado de fora de seu apartamento. A mulher diz a ela que elas seguirão caminhos separados quando ela se formar, e pede que continue enviando os documentos necessários. Ela então diz a Mahiru, para não causar problemas ao se afastar. Depois que ela sai, Amani aparece e pergunta quem era essa mulher, e Mahiru diz: era a mãe dela, Sayo. Ela então diz a Amani para não se preocupar com ela, porque Sayo a odeia desde o nascimento e nada vai mudar sua opinião. Quando ela se vira para ir embora, Amani agarra sua mão, o que a faz corar, e ele pede para ela ficar com ele. Quando ela diz que ficará bem, Amani insiste para que ela passe um tempo com ele, então ela concorda. Na casa dele, eles se sentam no sofá de mãos dadas, e quando Amani aperta sua mão, ela sorri e decide contar uma história para ele. Ela conta a ele que seus pais não se casaram por amor, mas sim para agradar suas famílias, então eles nunca tiveram a intenção de fazer sexo. No entanto, o Wi-Fi não estava funcionando uma noite, e eles ficaram tão entediados que acabaram transando. O quê? Quando Mahiru nasceu, eles apenas a apoiaram financeiramente, mas nunca fizeram esforços ativos para criá-la como filha. Ela acrescenta que raramente a visitavam, e ela foi deixada para ser criada pela governanta. Ela se esforçou muito e se destacou em tudo na esperança de que seus pais a notassem, mas tudo foi em vão. À medida que ela continuava seu trabalho árduo, ela se transformou no anjo da escola, mas nem isso ajudou no caso dela. Eles não podem se divorciar enquanto ela estiver por perto, e nenhum deles está disposto a acolhê-la, então ela está esperando terminar a escola e se tornar independente. Quando sua mãe lhe disse que ela não era desejada, ela ficou tão chocada que sentou na chuva, e foi nesse dia que Amani se aproximou dela para lhe dar seu guarda-chuva. Finalmente entendendo a dor dela, Amani a cobre e de repente a puxa para um abraço, dizendo a ela que está permitido chorar e deixar tudo sair. Mahiru começa a chorar e enterra o rosto no ombro dele, e Amani a segura até que ela se sinta melhor. Depois que ela termina, ela agradece a ele por ser tão gentil com ela e decide se encostar no ombro dele por mais um tempo. Ela então menciona como o anjo é adorado e querido por todos, mas a verdadeira Mahiru é solitária e não tem ninguém ao seu lado. Ela então lista todas as coisas ruins sobre ela, mas Amani diz que gosta mais dela quando ela está sendo ela mesma. Ele aponta algumas das boas qualidades que ela tem e pede para ela se valorizar. Quando ele a vê corar, começa a entrar em pânico e explica que Chitose e Itsuki também gostam dela, mas seu tagarelar para ao ver lágrimas de alegria nos olhos dela, ela então olha para ele com um sorriso e diz para ele prestar mais atenção nela antes de abraçá-lo e pedir para ele a segurar hoje. Depois de um tempo, ela começa a se sentir envergonhada por ser tão carinhosa perto dele, até que Amani lhe diz para ser mais aberta sobre si mesma, porque ela é especial para ele. Amani o convida para dar uma volta com ela e diz que está animada para começar o novo semestre e mudar de classe. Amani acredita que quer estar na mesma turma que Chitose, mas isso a irrita porque ela quer estar na mesma turma que ele. Então, de repente, ela o abraça por trás e o agradece por tudo que ele fez por ela, e Amani admite que vai se apaixonar por ela nesse ritmo. Ela então olha para a árvore de flor de cerejeira e diz que nunca gostou da primavera porque sempre estava sozinha durante os eventos. Mas Amani diz que ela não está mais sozinha. Ela então segura a mão dele, admitindo que não desgosta tanto da primavera como o ano passado, e tudo isso graças ao charme cavalheiresco dele. Quando a escola começa novamente, Amani e seus amigos acabam na mesma classe, e Itsuki está animado para ver Amani e Mahiru ficarem mais próximos. Nesse momento, Yuta vem cumprimentar, e isso faz Amani lembrar-se da vez em que outro colega fez o mesmo apenas para se juntar contra ele mais tarde. Mais tarde em casa, Mahiru percebe que ele está distraído e ele diz para ela não se preocupar com isso. Ela então comenta que o cabelo dele está muito bonito hoje e quer tocá-lo, e ele timidamente concorda. Mahiru pede para ele deitar a cabeça em seu colo, mas quando ele começa a entrar em pânico, ela pergunta se suas coxas suculentas não são grossas o suficiente para ele.
Amani, embora relutante, atende ao pedido dela, deixando-a acariciar seus cabelos enquanto um sorriso surge em seus lábios. Ele então pergunta o que ela faria se ele tentasse colocá-la no balcão da cozinha, ao que ela responde que pisaria nas joias da coroa dele até virarem pó. Que desagradável da sua parte. Ela então admite que ele não tem energia para tentar algo assim de qualquer maneira, e diz para ele descansar em seu colo pelo tempo que quiser, o que o faz corar. Quando ele começa a cochilar, Mahiru diz brincando que é rude deixar uma garota falar sozinha, mas ele continua a ignorá-la. Ela diz que o cansaço de um homem vai embora se ele descansa no colo de uma mulher, mas quando ela vê que ele está prestes a dormir, ela dá um tapinha leve nele para acordá-lo. Ele responde que não quer transformar isso em um hábito, mas Mahiru diz que vai acariciar seu cabelo de qualquer maneira, então ele pode simplesmente aproveitar. Ela então pergunta a ele o que ele acha da turma deste ano, e ele admite que ficou surpreso ao vê-la na mesma turma que ele. Amani sugere que mantenham alguma distância na aula para que as pessoas não suspeitem de seu arranjo único, mas ela belisca sua bochecha porque ele disse isso tão casualmente. Ela então pergunta se eles podem agir normalmente, pelo menos em casa, mas Amani diz que descansar no colo dela não é normal no ponto de vista dele. Ela diz que isso não conta, e ele admite que ela está estragando e mimando ele. Notando os olhos sonolentos dele, ela diz para ele dormir e promete acordá-lo mais tarde, permitindo que ele se descontraia. Mais tarde, ele de repente acorda e descobre que esteve apagado por 1 hora, e que fica fofo enquanto dorme. Ele pede para ela não ficar olhando, mas Mahiru diz que ele já a viu em seus momentos mais embaraçosos, então é justo que ela o veja também. Quando ele tenta protestar, ela belisca suas bochechas e só solta quando ele pede desculpas. Ela então acaricia o rosto dele e diz que suas bochechas estão mais coradas do que antes e ele sempre pode contar com ela da mesma forma que ela fez com ele. Depois, ela aperta a bochecha dele novamente e ele percebe que ela está sendo mais insistente hoje. No dia seguinte, Amani vai ao fliperama e traz para casa uma sacola de prêmios, que acabam sendo todos bichinhos de pelúcia fofos. Mahiru pega o coelhinho e começa a abraçá-lo porque acha o mais fofo. Amani olha para ela com um sorriso que a deixa nervosa, e ela esconde o rosto no ombro dele, pedindo para ele não tratá-la assim. Ela então começa a fazer birra, então Amani acaricia sua cabeça para acalmá-la, e ela se sente culpada porque ele está sempre dando algo a ela. Ela diz que quer retribuir e está disposta a fazer qualquer coisa que ele peça. E por um segundo, Amani pensa sobre o que todos vocês, Gunners, estão pensando agora. Ele então controla seus impulsos e diz a ela para fazer um pudim para ele, e Mahiru concorda em fazê-lo. Sem perder tempo, ela vai à loja comprar muitos ovos e imediatamente faz pudim para ele. Depois de comer, ele diz a ela que comer suas deliciosas refeições é o ponto alto do seu dia, o que a lisonjeia. Ele também agradece seus esforços diários para garantir que ele se mantenha saudável, mas Mahiru fica tão nervosa que ela foge para lavar a louça. Amani agarra o braço dela e dá um tapinha na cabeça, mas isso faz com que ela enterre o rosto no sofá. No dia seguinte, Yuta pergunta a Amani e Itsuki se eles querem almoçar juntos, e eles concordam. Embora Itsuki se pergunte por que Yuta está sendo amigável com eles, Yuta responde que Amani é um cara legal, então ele quer conhecê-lo melhor. Amani então percebe Mahiru emburrada na aula e depois pergunta se ela está brava com ele. Ela diz que não é culpa dele e que ela é mente fechada, mas Amani se desculpa de qualquer forma, o que a chateia. Ela então diz que se sente um pouco ciumenta porque Yuta se aproximou dele casualmente e eles se tornaram amigos rapidamente enquanto ela se segura. Ver ele relaxar com os garotos faz ela se sentir excluída, mas Amani diz que se ela começasse a sair com um perdedor como ele de repente, pareceria estranho. Isso chateia Mahiru porque ele está se menosprezando, então ela o repreende e manda parar de se insultar. Ela também deseja passar tempo com ele na escola, então Amani sugere que eles ajam como novos amigos para que as pessoas não suspeitem, o que a deixa feliz. No dia seguinte, o professor pede aos alunos para formarem grupos para a aula de culinária, e Mahiru pede a Amani para fazer dupla com ela. Mais tarde, ele descobre que Chitose incentivou Mahiru a fazer isso, e isso inicia uma brincadeira amigável entre ele e Itsuki sobre como ambos são muito irritantes. Depois, todos começam a cozinhar e Amani segue as instruções de Mahiru, levando Chitose a provocá-los chamando-os de recém-casados. Mas Mahiru diz seriamente a ela para se concentrar na culinária, porque não quer que ninguém a veja corando. Assim que terminam de cozinhar, Amani e Mahiru saem para pegar salada, mas alguns garotos brincando quase jogam molho quente em Mahiru. Amani age rapidamente e a salva, e enquanto toda a classe o encara, ele faz um discurso poderoso sobre ser adultos responsáveis, o que faz Mahiru sentir borboletas no estômago. Depois, Chitose diz a ele que ele foi muito legal lá atrás, mas ele diz que tinha que proteger Mahiru. Em casa, Amani diz a ela que recebeu olhares de ciúmes quando a segurou, mas não vai deixar de ser amigo dela. Ela fica um pouco chateada pensando que está na zona de amizade. Então Amani começa a acariciar sua cabeça. Ela se sente irritada pensando que ele usa isso para escapar de problemas, mas ele diz que só faz isso com ela. Ela expressa sua frustração sobre algo que Amani não entende, então ele pergunta o que ela quer que ele faça. Ela pede para ele acariciar sua cabeça, e ela fica corada quando ele atende ao seu pedido. Com a semana dourada chegando, Mahiru se sente insatisfeita porque não tem planos.
Quando a Mani diz que também está livre, ela pega um ticket de favor que ele deu a ela e pede que ele reserve um dia da semana. Ela diz que quer passear e ir às compras. E Mani diz que não precisa usar o ticket para isso. No entanto, ela insiste em usar os bilhetes porque quer que ele carregue suas malas. Ela acrescenta que quer ir a algum lugar que ele também goste e olha para ele com olhos brilhantes para que ele possa dizer a ela para onde quer ir. E Mani cede a sua fofura e revela que ele quer ir a um café de gatos porque é o mais próximo que ele chegará de tocar em um gatinho. Ela concorda e também sugere ir a um fliperama, e isso a deixa feliz quando Imani diz que está ansioso por isso. No primeiro dia da semana, Chitose aparece para uma aula de culinária com Mahiru e transforma toda a casa de Imani em um circo caótico. Imani se lembra dos chocolates russos que ela fez para ele, então ele implora para ela fazer algo que seja realmente comestível desta vez. As meninas começam a cozinhar descascando os camarões, enquanto Imani adormece no sofá. Quando ele acorda, se encontra encostado em Mahiru, que diz que não queria acordá-lo porque ele parecia estar em paz. Enquanto ambos ficam nervosamente corados, Chitose começa a fazer piadas estranhas sobre eles terem uma soneca feliz juntos, o que irrita Imani. Ele pergunta a ela se ela fez algo com ele enquanto ele estava dormindo, e ela diz enigmaticamente que não foi ela. Ao se reunirem para o café da manhã, Imani hesita porque não confia em Chitose, mas Mahiru garante a ele que a comida está segura para comer. Depois que Chitose vai embora, Imani admite nervosamente que apertou suas bochechas e brincou com seu cabelo enquanto ele dormia. Ele diz que está tudo bem porque ele também gosta de tocar nas bochechas dela, e enquanto ela absorve isso, ela o lembra do encontro deles amanhã. Ela também pergunta se ele tem alguma preferência quanto ao vestido dela, e Imani diz que gosta de algo elegante e formal. No dia seguinte, ela aparece parecendo uma boneca linda, e ele percebe imediatamente que ela prendeu o cabelo. Ela se sente um pouco estranha com isso, mas quando Imani diz que ela está incrível, ela finalmente relaxa. Mais tarde, eles vão ao café de gatos e Mahiru é atraída pelo animal mais fofo que a natureza pode oferecer. No entanto, quando um gato chamado Silk foge dela, Imani pede para ela não ficar triste porque os gatos demoram para se acostumar com as pessoas. Quando ela recebe um café com um gato desenhado com creme, ela diz que é fofo demais para beber, o que faz Imani rir. Ela eventualmente toma um gole, mas fica com creme na boca, então Imani rapidamente tira uma foto. Depois um gato pula no colo da Mahiru, e ela percebe que Silk já está dormindo no colo da Imani. Imani acredita que Silk é como Mahiru, que foi rígida no começo, mas lentamente se abriu e se tornou fofa e carinhosa. Percebendo que ele a tratou como um gato, Mahiru faz beicinho enquanto suas bochechas ficam vermelhas. Em seguida, eles andam pelo shopping de mãos dadas, e Imani vê um vestido que ele acha que ficaria bonito nela. Ela experimenta na cabine, mas quando algumas meninas tentam paquerar Imani, ela entrelaça os braços com elas e o leva embora. No fliperama, Mahiru ganha um pelúcia que parece com Silk, então ela decide dar para Imani, porque o gato Silk era amigável com ele. Ele pergunta se realmente está tudo bem porque ela se esforçou tanto para conseguir, e ela responde que estava se esforçando apenas por causa dele. Ao ouvir isso, Imani aceita o presente e está prestes a dar um tapinha na cabeça dela, mas são interrompidos por Yuta. Yuta fica surpreso que Mahiru tem um namorado, mas ela rapidamente o corrige dizendo que eles não são um casal. Eles então explicam a situação de morar ao lado para Yuta, mas ele é meio frutado e foca mais em como Imani fica bem quando ele realmente se veste. Ele então pede a opinião de Mahiru. Ela timidamente admite que Imani é bonita. Ela também pede a Yuta para não contar para ninguém na classe e Yuta diz que não é do tipo que fofoca. Mais tarde, Imani pede desculpas a Mahiru porque Yuta descobriu sobre eles, mas ela diz que está tudo bem porque estava fora de seu controle. Imani fica aliviada que foi Yuta e não algum outro cara, porque agora que ele sabe mais sobre ele, ele sabe que Yuta é um bom sujeito. Mahiru diz a Imani que ele também é um bom sujeito, mas ela fica chateada quando ele se menospreza. Ela segura a mão dele e diz que vai enchê-lo de elogios até ele implorar para ela parar, e a única saída para ele é ser gentil consigo mesmo. No dia seguinte, Imani encontra-se com os rapazes que querem saber mais sobre o encontro dele, e quando ele diz que é apenas uma amizade casual, Itsuki pensa diferente e revela como Mahiru passa a maior parte do tempo no apartamento de Imani. Yuta pergunta se ela é uma esposa em treinamento, mas Imani responde nervosamente que eles comem juntos para dividir os custos. Yuta não está convencido porque sabe que nenhuma garota seria tão casual com um cara se não estivesse interessada nele, fazendo-o questionar se ele tem sentimentos por ela. Mais tarde ele volta para casa e assusta Mahiru, que rapidamente esconde o telefone e pergunta se ele se divertiu. Ele pergunta a ela o que ela está escondendo e ela timidamente lhe conta que estava olhando suas fotos antigas, que ela conseguiu de sua mãe. Ele exige ver as fotos, mas quando Mahiru tenta fugir, eles de alguma forma acabam na posição padrão. Mahiru congela e fica vermelha, mas Imani belisca sua bochecha e diz que ela parece engraçada. Irritada, ela entrega seu telefone para ele, mas sua reação mostra que ela gostou de ser provocada. Sim, garoto. Depois ela pergunta a ele quais são seus planos para o Dia das Mães, e Imani responde que ele apenas enviará um buquê para sua mãe. Ele diz que poderia ajudá-los em casa se estivesse lá, mas provavelmente acabaria atrapalhando mais.
Mahiru se pergunta por que seus pais o deixam morar sozinho, já que ele tem menos habilidades domésticas do que um criador de conteúdo de plataforma online, e ele diz que é por um motivo diferente. Enquanto acaricia a cabeça dela, ele diz pra não se preocupar com isso porque seu motivo não era tão importante. Mas ela o chama de mentiroso. Então ela coloca a mão no rosto dele e diz que odeia vê-lo sofrendo, então ele deveria contar pra ela sobre isso. Imani então diz a ele que seus pais cuidaram bem dele e eram bem de vida. Ele não percebeu o quão raro isso era e confiava em todos, mas alguns caras fingiram ser seus amigos quando na verdade queriam usar seu dinheiro. Quando ele os pegou falando pelas suas costas, ficou paranoico e começou a duvidar de seus verdadeiros amigos também. Ele queria ir para um lugar distante e começar de novo onde ninguém soubesse quem ele era, e é por isso que se mudou. Mahiru diz que teria dado um soco na cara daqueles idiotas se estivesse lá, mas Imani diz que não quer que ela machuque suas lindas mãos. Ele também lembra a ela que ela tem uma vida muito pior do que a dele, então ela não deveria se preocupar com o pequeno inconveniente dele. Apesar disso, ela diz a ele para não comparar o passado deles, pois a dor dele não é menos significativa que a dela, e se oferece para ajudá-lo sempre que ele se sentir para baixo, assim como ele fez por ela. Ele questiona quanto ela vai mimá-lo, e Mahiru diz que vai mimá-lo o máximo que puder. Imani se preocupa que ele fique indefeso, mas ela lembra que ele estava indefeso desde o começo. Ela também sabe que ele é confiável, forte e uma pessoa boa no geral, então quer mimá-lo quando ele está com ela. Quando Imani evita o contato visual, ela o puxa para um abraço e diz que está tudo bem ele baixar a guarda. Enquanto o abraça, ela se lembra de como ele fez o mesmo por ela quando ela precisou, então ela promete se tornar alguém em quem ele possa confiar. Quando ela diz que quer que ele a conforte da próxima vez que ela estiver triste, Imani finalmente para de resistir e a abraça de volta, o que a deixa realmente feliz. Depois de um tempo, ele volta às suas configurações padrão de garoto durão, o que irrita Mahiru porque ela nunca faria isso com mais ninguém. Imani então a abraça repentinamente por trás, e ela começa a corar, mesmo que estivesse segurando-o momentos atrás. Ele então diz que é um cara egoísta, e que só a abraçou porque sabia que ela não o impediria. E Imani diz que ela é igual a ele. Ela então sorri pra ele e começa a fazer o jantar. E Imani, completamente apaixonado nesse ponto, sussurra pra si mesmo que Mahiru é uma boba. E no dia seguinte, ele acorda cedo e sai pra uma caminhada pra se tornar melhor pra ela. Depois na aula, algumas meninas perguntam a Mahiru se ela foi ao shopping com um garoto, e ela diz que realmente foi com um amigo. As meninas ficam aliviadas porque acharam que era um encontro, mas Mahiru diz a elas que foi de fato um encontro porque esse amigo é a pessoa mais querida da sua vida. Depois, Imani pergunta a Mahiru por que ela disse isso na aula, e ela diz que falou sério. Imani se preocupa que as pessoas tenham a ideia errada, mas Mahiru diz que as coisas teriam sido piores se ela tivesse evitado a pergunta. Imani admite que ela faz sentido, mas pede que ela o avise da próxima vez, ou ele pode ter a ideia errada também, quando ele diz que ela também teria ficado confusa se ele fizesse o mesmo. Mas Mahiru diz que é diferente pra ela, porque ela é popular e as pessoas ficam de olho nela o tempo todo. Depois ele conta a Mahiru que começou a malhar porque quer parecer mais com um Chad e menos com um Twink. Ela oferece seu total apoio, dizendo que fará qualquer coisa por ele, mas em troca pedirá um favor. Imani diz pra ela pedir agora mesmo, mas ela não consegue falar o que pensa, e em vez disso, pede um carinho na cabeça, dizendo que gosta quando ele a toca. Naquela noite, Imani aparece no quarto dele vestida como um pedaço de carne atraente e sobe em cima dele, pedindo para levá-la para a cidade do amor. Ela então se inclina para beijá-lo, mas Imani de repente acorda coberta de suor frio e percebe que tudo não passava de um sonho. Depois de sujar a calça com sêmen, ele vai para a lavanderia onde se sente culpado por toda a situação. Na aula, Chitose pergunta a ele por que ele parece pálido, e ele diz que é porque ele foi correr de manhã cedo. Mahiru sugere que ele descanse depois da escola, mas ela consegue perceber pela expressão dele que algo o está incomodando. Em casa, ela pergunta a ele se fez algo para chateá-lo, e Imani a assegura de que não é culpa dela. Ele pede desculpa, dizendo que tem muita coisa na cabeça, mas Mahiru começa a chorar, achando que ele não gosta mais dela. Ele diz a ela que não é o caso e que está lidando com algo privado, então Mahiru pede mais detalhes. Finalmente, ele conta a ela que quebrou um grande coco sobre ela em seu sonho e se sente culpado por isso. Mas Mahiru está interessada em saber todos os detalhes, fazendo-o se perguntar se ela é masoquista. Ele então percebe que ela está apenas brincando com ele, e Mahiru diz que está tudo bem porque ele é o cara mais doce que ela conhece. Imani admite que nunca ficou bobo com outra garota, e Mahiru fica feliz em saber que ela é a primeira. No entanto, a frase de duplo sentido o deixa nervoso, então ele pede a Mahiru para parar de olhar para ele. Mahiru concorda e senta de costas para ele, o que ajuda a acalmar seus nervos. Alguns dias depois, um teste é anunciado, e Imani diz a Mahiru que ele está organizando um grupo de estudo com os meninos. Ela disse que vai fazer comida extra para eles e até se oferece para se juntar ao grupo. Imani pede a ela para convidar Chitose também, mas Mahiru diz que ela já está convidada porque estava implorando por ajuda antes e elas já tinham feito planos de estudar juntas.
Amani então diz que quer estar no top 10 desta vez, e Mahiru aumenta sua motivação oferecendo-lhe um desejo se ele atingir seu objetivo. Ele se pergunta o que ela fará se ele pedir algo arriscado, e ela calmamente diz que concederá qualquer coisa que ele desejar. Ele diz nervosamente que gostaria de deitar no colo dela como antes, e ela sorri porque acha sua expressão fofa. No dia seguinte, todo o grupo vem e eles estudam por horas e aproveitam a comida da Mahiru antes de partir. Mais tarde, Mahiru traz café para Amani, e quando ele pergunta por que ela faz tanto por ele, ela diz que adora cuidar dele. Ela então se inclina e toca seus lábios, dizendo para deixá-la mimá-lo. Alguns dias depois, os resultados do teste saem e Amani está em sexto lugar, então Mahiru se aproxima dela e lembra sobre a recompensa que prometeu. Amani nota que Mahiru está em primeiro lugar, como sempre. Então, quando chegam em casa, ele pergunta se ela também quer uma recompensa. Ela simplesmente pede para ele ajudar a cortar o pepino. Ai meu Deus, mano. Ah, que inferno, cara. Mas Amani diz que estava pensando em outra coisa. Porém, Mahiru diz que não quer nada além do que ele já deu, pois está satisfeita com tudo agora, e o que ela realmente deseja é algo que só ela pode dar a si mesma. Depois ela pede para Amani deitar em seu colo para que ela possa limpar seus ouvidos, mas quando ele hesita, ela lembra que essa foi a ideia dele. Amani explica que é apenas seu ditado interior agindo, mas ela diz que está tudo bem, porque essa é a recompensa por seu trabalho duro. Com isso, ele finalmente se posiciona, e enquanto limpa seu ouvido, Mahiru pergunta se ele acha isso romântico. Ele admite que sim, e quando ela pede para ele se virar, ele de repente olha para as coxas suculentas dela, o que o deixa embaraçado. Depois que ela termina de limpar, ela começa a brincar com seu cabelo, e quando ele começa a relaxar, ela o chama de cachorrinho obediente. Pouco depois, Amani adormece e, quando acorda, vê que Mahiru também adormeceu. Ele tenta acordá-la, mas ela está em um sono profundo, então ele toca suavemente em seu rosto e admite que gosta dela. Ele então a sacode e diz para ela ir para casa, mas Mahiru se aconchega em seu peito e se recusa a acordar. Então ele percebe que não tem escolha a não ser carregá-la para o quarto. Assim que a coloca na cama, ela acorda um pouco e pede para ele sentar ao lado dela. Amani prova que é um eterno virgem, acariciando sua cabeça e colocando um bichinho de pelúcia ao lado dela, e Mahiru o abraça antes de dormir novamente. No dia seguinte, ela aparece na casa dele, toda nervosa, e enquanto Amani acredita que ela veio pela chave, ela quer saber se ele viu a foto na mesa dela. Amani diz que tentou não olhar muito, então deve ter passado despercebido, embora tenha visto todos os bichos de pelúcia alinhados na mesa dela. Ele até conta que ela o convidou para dormir com ela, mas ele a deixou com um bichinho de pelúcia em vez disso. Ao ouvir isso, ela entra em pânico e nervosamente diz que não quis dizer nada estranho com isso. Enquanto ela continua a falar, Amani diz para tomar cuidado porque, mesmo sendo amigas próximas, elas não podem dormir juntas. Isso de repente muda o humor dela, e ela começa a provocá-lo porque ele já dormiu em seu colo. Amani diz a ela que é diferente, e ele estava levantando um problema completamente diferente, mas Mahiru fica um pouco chateada e o deixa confuso. Alguns dias depois, Mahiru aparece de manhã cedo para mostrar seu uniforme de verão e Amani fica nervoso porque ela não está usando meias. Mahiru pensa que ele não gosta das pernas dela, mas Amani explica que ele só não quer que outros caras babem por ela. Ela então pergunta por que ele está tão nervoso, já que ele já viu as pernas dela, mas Amani argumenta que foi uma emergência e ele não teve nenhum pensamento suspeito naquela hora. Ela pergunta se ele está tendo pensamentos suspeitos agora, mas quando Amani evita o contato visual, ela pede desculpas por provocá-lo. Quando ela diz que já planejava usar meias, Amani responde perguntando se ela apenas queria mostrar a ele suas pernas. Corando de início, Mahiru pergunta a ele o que ele faria se ela dissesse sim, admitindo que queria saber o que ele achava disso. Amani diz que é difícil para ele olhar para as pernas dela, mas ela está muito fofa, então ela deveria colocar as meias. Mahiru acha suas reações fofas e diz que está feliz por ele ser o primeiro a vê-la em seu uniforme de verão. Na escola, todos os meninos continuam olhando para ela e Amani se sente incomodado por isso. Depois da aula, Yuta convida Amani para sair, mas quando veem que Mahiru está prestes a grampear notas sozinha, eles escolhem ajudá-la. Logo depois, eles ouvem algumas garotas falando mal de Mahiru no corredor, o que deixa Amani chateado. Em casa, Mahiru o tranquiliza dizendo que não está magoada porque algumas pessoas certamente não gostam dela entre as dezenas que gostam. Ela também acredita que aquelas garotas provavelmente só não gostavam de sua posição na turma. E Amani diz que na verdade prefere a verdadeira Mahiru a Anjo. Ele menciona o quanto ela mudou ao longo dos meses, tanto que ela começa a tocá-lo sem pensar nas consequências. Enquanto ela fica nervosa, Amani admite que ela está passando a mensagem errada, então ela precisa ter cuidado. Depois de fazer uma cena, ela admite que sua personalidade contrastante na aula é cansativa, e que ela prefere ser ela mesma com alguém que goste dela por quem ela realmente é. Para ela, essa pessoa é Amani, então ela declara que vai parar de agir como um anjo na escola e deixar sua verdadeira personalidade brilhar.
Amani de repente fica um pouco triste, e ela o força a revelar que está com ciúmes porque outros meninos agora verão seu verdadeiro eu, enquanto antes era seu pequeno segredo. Ver seu lado possessivo deixa Mahiru feliz, e ela diz a ele que ele não é apenas fofo, mas também uma pessoa muito legal. Amani diz pra ela parar ou ele vai calar sua boca com a mão, mas ela suavemente segura seu rosto e diz que ele é muito especial pra ela. Amani de repente a imobiliza e cobre sua boca com a mão, avisando que da próxima vez não usará a mão. Quando ele se afasta, Mahiru de repente o puxa e o beija na bochecha antes de sair correndo de seu apartamento, deixando-o em choque. No dia seguinte na aula, Mahiru fala sobre participar da corrida de caça ao tesouro, mas quando Amani entra, ela de repente fica em silêncio. Itsuki percebe isso e mais tarde pergunta a Amani se ele e Mahiru brigaram, e ele luta para contar que é justamente o contrário. Os garotos perguntam a ele por que ele está cabisbaixo, e Amani admite que seria mais fácil tomar uma atitude se soubesse que Mahiru gosta dele de volta. Ele acrescenta que quer ir devagar, mas ambos querem dar-lhe um soco nas joias porque ele está indo devagar desde o início do show. Em casa, Mahiru chega e pede desculpas por sair antes do jantar, e ele diz que está tudo bem. Ela então se senta ao lado dele no sofá, e ele pergunta por que ela fez isso ontem. Ela responde que queria revidar porque ele também fez isso, mas mesmo que Amani só tenha tocado o rosto dela, ele deixa passar. No dia seguinte, Chitose e Itsuki descobrem que estão em equipes opostas para a corrida e começam a agir como se todo o universo estivesse tentando separá-los, enquanto Amani se encolhe de vergonha ao fundo. Eles perguntam a ele em qual evento ele está, mas ele ainda não decidiu. À noite, ele pergunta a Mahiru a mesma pergunta, e ela diz que escolheu a corrida de coleta. Amani diz que também escolheu o mesmo, e Mahiru brinca que ele é um preguiçoso que quer evitar esportes. Ele admite que não gosta de ser obrigado a praticar esportes, e Mahiru diz que é igual. Enquanto eles continuam conversando, Amani come um copo de sorvete, mas quando percebe que Mahiru também o quer, ele a alimenta com suas próprias mãos. Vê-la aproveitar o momento o faz corar, então ele simplesmente entrega a ela o copo inteiro, antes que ela perceba que seu pequeno Johnny está dando uma saudação de pé. No dia dos esportes, Chitose participa da corrida de revezamento e vence para sua equipe. Ela então se aproxima de Amani e diz a ela que está encarregada da corrida dos Scavens e que isso não o desapontará. Assim que a corrida começa, Mahiru diz a Amani que seus cartões estão vinculados, então eles devem trabalhar juntos para vencer. Enquanto eles começam a correr, Mahiru pergunta a Amani o que ele está procurando, mas ele diz que é um segredo. Ela então segura a mão dele e diz para ele correr até a linha de chegada com ela. Uma vez que eles chegam lá, Chitose lê os cartões deles. O cartão de Amani dizia para encontrar alguém que ele acha bonito, e o cartão de Mahiru dizia para encontrar alguém muito querido para você. Como toda a escola já sabe, Amani olha para ela com uma expressão de choque, mas Mahiru não se importa com o que os outros pensam. Mais tarde na aula, os garotos se reúnem ao redor dele claramente frustrados porque ele se aproximou da mãe mais interessante da escola. Eles o bombardeiam com muitas perguntas, e ele admite que é amigo dela há mais de um ano. Ele também admite que manteve isso em segredo porque sabia que todos iriam surtar. Mas isso chateia os garotos, porque parece que ele não se importa com o anjo deles. Amani admite que não se importaria se viesse com um pagamento, pois ele está interessado apenas na verdadeira Mahiru. Nesse momento, a própria Anjo entra na sala e pede aos meninos para não incomodarem muito a Amani. Ela declara que a Amani é muito querida para ela, mas os meninos começam a se perguntar por que ela está interessada em um fracasso ambulante. Em vez de ficar chateada, ela educadamente pede que eles descrevam exatamente qual parte dele é sem graça. Os meninos ficam surpresos e dizem que a Amani é feio, então ela pergunta se eles só se importam com as aparências das pessoas. Ela então continua a esclarecer todos os que pensam mal de Amani, afirmando que a mente fechada deles é a razão pela qual ela acha que a liberdade de expressão deveria ser proibida. Ela então se desculpa por ser tão direta e acrescenta que Amani é na verdade uma pessoa muito legal e gentil. Ela também lista todas as boas qualidades que Amani demonstrou no último ano, e no final, os garotos se sentem envergonhados por serem tão preconceituosos. Mais tarde naquele dia, Amani promete a si mesmo que confessará seus sentimentos a Mahiru quando chegarem em casa. Depois, ele se senta no sofá pensando nas palavras certas quando Mahiru entra casualmente e senta ao lado dele. Ela sabe que ele tem muitas coisas para dizer a ela, mas quer que ele as guarde um pouco mais porque ela quer dizer algo primeiro. Ela então pede desculpas por chamar toda aquela atenção para ele, e também admite que sabia que isso aconteceria. Amani diz que não está chateado, o que faz com que ela se sinta melhor. Ele também pede desculpas por ser um covarde que fingiu não ver os sentimentos dela, e Mahiru admite que fez o mesmo. Quando ambos percebem que têm sentimentos um pelo outro, Amani a puxa para um abraço e diz que nunca se apaixonou por ninguém antes. Ele pensou que nunca mais confiaria em ninguém por causa do que aconteceu no passado, mas aqui está ele, profundamente apaixonado por ela. No início, ele não achava que ela fosse bonita porque ela era sempre tão mandona e má, mas então ele quis saber mais sobre ela. Ele queria tocá-la, abraçá-la e cuidá-la, mas se segurou porque achava que não era bom o suficiente.
Mas quando ela contou a ele como o via, ele usou isso para se aproximar dela. Mahiru se declara culpada de fazer a mesma coisa, admitindo que estava guardando o segredo porque não queria que ninguém mais o afastasse. Com isso, Amane pergunta a ela se ela quer sair com ele, e Mahiru aceita felizmente. Amane então a puxa para um abraço profundo, prometendo que se tornará um homem melhor por ela, e a estimará pelo resto da vida. Se você quer que alguém te ame tanto quanto Mahiru ama Amane, você tem que parar de perder tempo com garotas de anime. Deixe um like se você gostou e inscreva-se para mais resumos incríveis.